Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, sob a direção geral do excelentíssimo desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Estamos aqui diretamente do Salão dos Conferencistas Eméritos, no edifício sede da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, com transmissão pelo canal Emerge, onde temos a imensa honra em promover a cerimônia de inauguração do retrato do professor doutor Fred Souza Didier Júnior. Presentes nesta cerimônia, o excelentíssimo desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, nosso diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e a desembargadora Inês da Trindade Chaves de Mello, que é a presidente do Fórum Permanente de Transparência, Probidade e Administração Pública, desembargador Gessé Torres Pereira Júnior e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Probidade, Transparência e Administração Pública do nosso Observatório da Emerge. Passamos a palavra ao excelentíssimo diretor-geral da Emerge, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Boa tarde a todas e todas aqui presentes e aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube. É hoje um dia muito especial para a nossa escola, porque temos a ocasião de celebrar um parceiro da Emerge de longa data, que é o professor Fred Didier Júnior. Essa homenagem ela já se faz muito tardia, pelo tanto que Sua Excelência tem colaborado tanto nos cursos de formação e aperfeiçoamento dos magistrados, como também nos fóruns permanentes nos quais ele participa, e como um grande, talvez hoje, o maior do processualista civil que nós temos na atualidade, não mostra para o Alexandre Câmara, não. Não vou arrumar um inimigo, perco o voto dele para qualquer coisa aqui dentro. Mas, como um grande processualista, o maior do país, ele consegue nos brindar com palestras nos fóruns de probidade administrativa, falando da importância da justiça multiportas no direito público, que é uma questão ainda muito difícil e importante para ser enfrentada, no fórum de processo civil, no fórum de direito civil, pelo diálogo, que sempre tem, evidentemente, um direito material e o direito processual civil, e entre tantas outras matérias. Então, eu queria dizer que daquelas homenagens, professor Fred, em que é a escola que, na realidade, é homenageada. Você, com a sua senhora, sua esposa, da Bahia, estará aqui conosco numa sexta-feira, 5h15 da tarde. Na verdade, eu agradeço a ambos, porque ambos estão, na realidade, homenageando a nossa escola. Eu vou falar um pouquinho, coube a mim, estou acumulando as funções, fazer uma saudação breve, são 48 laudos, ao professor Fred Didier. Fred Souza Didier Júnior, livre docente em Direito Processual pela USP, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, graduado, mestre e doutor em Direito pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, que tem lá no seu átrio a maior estátua que eu já vi de Direito, que é de Orlando Gomes. Eu dei aula na pós de Direito Privado que tinha na UFBA, e eu sempre passava lá, e como eu vou no Flamengo, rendo homenagens ao Zico, eu vou na UFBA e rendo homenagens a quem?
Orlando Gomes, onde é professor titular da Faculdade de Direito e diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito. Foi pioneiro no ensino jurídico telepresencial, muito antes do advento da pandemia. Um advogado sócio no Didier, Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria, que acabou de abrir uma filial aqui no Rio de Janeiro. Essa filial é apenas para ele justificar as suas idas ao Maracanã. Tem quase processo nenhum. Tudo eletrônico, ele resolveria tranquilamente de Salvador. Mas é a chance de ver o mais querido. Então ele abriu um escritório aqui para ver o mais querido. A matriz surgiu em Salvador a partir de um papo entre amigos na praia, em 1999, em um dia de sol firme e de mar calmo. Fred também foi conselheiro da seção da Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia, e atualmente é conselheiro do Conselho Federal da OAB. Pertence a vários institutos e associações, como, por exemplo, para não cansá-los, Associação Internacional de Direito Processual, Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, coordenou a comissão de juristas responsável pela revisão na Câmara dos Deputados do projeto de novo Código de Processo Civil Brasileiro, consultor externo do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e entre inúmeras instituições que o professor pertence. É autor, coautor e organizador de mais de 30 obras sobre diversos temas, principalmente o direito processual civil. Sua obra mais famosa é o curso de Direito Processual Civil, que todos, né, Inês, nos gabinetes, citamos nos nossos acordos. Porque eu acho assim, uma grande qualidade do professor Fred é que ele resolve os problemas. Você vai lá, você encontra um problema para resolver, que é o que o direito tem que fazer, né? Resolver o problema das pessoas. Então, é uma qualidade que é muito importante aos escritores. No ano passado, a coleção foi acrescida de um 6º volume, que passou a ser chamado volume 0. Introdução à Justiça Multiportas, que vem a ser um sistema de solução de problemas jurídicos e o perfil do acesso à justiça no Brasil. Filho dedicado de Marta e Fred pai. Pai dos filhos amados, Fredinho, Sofia e Antônio. Marido apaixonado pela mulher Renata, cujas vidas seguem bordadas uma na outra há 30 anos, como a linha e o linho na eterna canção de Gilberto Gil. Pois ao lado de uma grande pessoa como Fred, sempre caminha outra grande pessoa como Renata. Já passou da hora de falar que atrás de um homem tem uma grande... Né? Isso aí já está para o passado. Baiano, tem em Salvador, rainha do Atlântico, onde nasceu, seus maiores amores da vida e o território que escolheu para viver. Lá, apaixonado que é pelas festas populares, vai da farda do carnaval ao Baião do São João. Mas é carioca honorário. Inclusive, ele é meu confrade na medalha Pedro Ernesto. Eu estava lá e aqui também, desembargadora Inês Confreira, outorgada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu não costumo dizer por aí isso não, mas é verdade. Eu sou paulista. Vamos mudar de assunto, né? Fred, nesse ano de 2024, vai negando as aparências, disfarçando as evidências, mas completará em menos de um mês 50 anos. E este retrato
já faz parte das comemorações do cinquentenário. Não sei se vocês sabem, no final do Fórum Permanente de Processo Civil, ele canta. Ele canta essa música, e todo mundo fica cantando lá, a baixaria. Direito civil não aceitaria esse tipo de... Ele mesmo se define como tropicalista, gincanista e flamenguista. Por que não também aquele é tribalista? Não é da Bahia também. Tropicalista. Isto diz muito sobre a sua paixão por música e do que houve na sua vitrola. De Caetano, Gal, Betânia, Gonzaguinha, Rita Lee, Chico Buarque. Ali cabe tudo, até José Augusto e Balão Mágico. Então é tropicalista e tribalista. Gincanista, como se vê estruturalmente no legado da professora Magali. Talvez daí venha tudo o que construiu no Fórum Permanente de Processualistas Civis. Engraçado, ontem eu sustentei um voto citando o enunciado 87 viu, Marcinha? Do FPPC, porque o pessoal estava dizendo como era uma questão que envolvia apenas uma empresa e muito debate entre as câmaras, mas o fato é que era uma empresa só. Aí os colegas falaram assim, não, então não cabe RDE porque envolve apenas uma empresa. Um negócio tributário de bilhões, milhões aí. Aí eu falei assim, ó, o enunciado 87 diz que, na realidade, cabe o IRDR se tiver risco à segurança jurídica. Se tiver risco à insegurança nas decisões judiciais. E prevaleceu. Então, os enunciados do FPPC, eles têm servido muito para nos auxiliar na solução dos conflitos. E eu aprendi lá que é unanimidade. Diferente dos enunciados de direito civil, que a gente aprova com 2/3. Então, você ter unanimidade em alguma coisa, tem sempre um espírito de palmeirense. Não, eu seria um. Eu sou contra, acabou. Não tem que fundamentar, né? Não é juiz, acabou. Espaço democrático, que é o FPPC, do processo civil como nunca antes visto no país, para a discussão de enunciados de cunho doutrinário que reúne dos mais gabaritados livre-docentes aos primeiranistas da graduação de Direito, todos com igual direito de voto e veto. Flamenguista, comunga comigo o amor maior pelo Zico do Mengão. É paixão, que é o nosso grupo. E a gente fala mal e fica ali. Como é que chama quando a gente fica falando mal? Corneteiro. Você não é dos piores corneteiros. O Mazola o Mazola. Sou Marcelo Mazola. Sou Marcelo Corneteiro Mazola. A gente é mais, joga para cima. Fred tem uma trajetória formada por gente, textos, aulas, palestras, atos normativos e movimentos, que formam uma teia que teceu e que é, conforme dito por ele mesmo, produto e fonte de conhecimento, pois suas grandes ideias surgem nas circunstâncias mais inesperadas. Fred é generoso, dá vez e voz a todos que tenham o que dizer. Tem interesse no novo, tem respeito pelo antigo, tem interesse no antigo, tem respeito pelo novo. Assim constrói seu sistema e sua estrutura. Tem curiosidade aguçada e um tanto de coragem, paciência e bom humor. Laptop sempre à mão, ideias à cabeça, mantém a novidade de uma tela em branco e projetos em andamento. E mantém sempre entusiasmo de professor quando está em sala de aula. Edilson Vitorelli, que já esteve aqui, nosso grande professor, cadê a Paty? Deu muitas aulas para os nossos juízes, né? Sobre processo estrutural, inclusive. Edilson Vitorelli, na apresentação do volume 0 do livro sobre justiça multiportas, conta um caso muito emocionante de quando Fred participou de sua banca de doutorado, antes de serem amigos, quando Fred reconheceu de público a imensa qualidade do trabalho. Diz Vitorelli, aspas, esse caso retrata um grande jurista, consagrado entre pares e entre alunos, que tem a coragem de dizer publicamente que o trabalho de um desconhecido
fez repensar as suas próprias concepções, que tem a generosidade de reconhecer valor no outro, sem que o outro seja seu devedor. Isso não é comum, e não é mesmo, somente no direito. Fred é assim, veio para tapar os buracos nas estantes. Conheci Fred Didier por intermédio da minha mulher, que é professora de processo civil, inclusive da nossa escola da magistratura, do IBMEC, de várias outras instituições. Ela falava dele sempre como alguém que trazia no processo civil algo muito além do óbvio. Aquilo me interessava. Assim, quando eu tinha questões a pesquisar em meus processos, passei a pesquisar em seus livros. Isso é mentira, porque eu passei a pedir a Daniela para ver nos livros dele e me dar a solução. Depois, passei a estar com o Fred em espaços acadêmicos e, por fim, essa minha gestão na Emerge permitiu que eu percebesse como esse grande mestre baiano consegue estar sempre dizendo sim a essa escola judicial. Nunca diz não. Sempre sim. Colocando seus conhecimentos à nossa disposição, dos nossos alunos, dos magistrados, da parte aqui, e de toda a sociedade. A Elina estava aí também, está ali, nos fóruns permanentes, a nossa querida diretora dos fóruns permanentes. Diz sim para os nossos fóruns, para os cursos de aperfeiçoamento de magistrado, para os cursos de extensão, para as aulas de pós-graduação. É daqui e está aqui. E por isso merece esta láurea singela, mas com muito coração. E merece também uma salva de palmas de todos nós. Registramos a presença do nosso juiz de direito e desembargador eleitoral Bruno Bodar, que também nos honra com a sua presença aqui na cerimônia. Bom, neste momento, o excelentíssimo desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello vai entregar a placa de conferencista emérito ao nosso homenageado, doutor Fred Didier. Ao ilustríssimo professor doutor Fred Didier Júnior, por ocasião da inauguração de seu retrato na Galeria dos Conferencistas Eméritos da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento à excelência de sua contribuição para a disseminação do conhecimento jurídico, com o agradecimento do Conselho Consultivo, dos alunos e de todos os colaboradores desta escola. Neste momento, a secretária-geral, doutora Gabriela Carneiro, entregará flores à senhora Renata Garcia Souza Didier. Passamos, então, a palavra ao excelentíssimo conferencista emérito da Emerge, doutor Fred Didier Júnior. Muito boa tarde. É claro que eu tenho que começar agradecendo a incrível homenagem que eu recebi. Eu não sei se eu sou o primeiro professor baiano que está nessa galeria. Talvez seja. Realmente fiquei muito emocionado, porque, de fato, a Emerge é a minha casa acadêmica no Rio de Janeiro, onde eu mais frequento, é a casa que mais me chama, mais me convida, nos mais diversos fóruns, fórum de família, fórum de probidade, fórum civil, fórum de processo civil, fórum de multiportas. Todo mundo me convida, eu sempre gosto de vir. Então, para mim, é uma grande homenagem. Eu sempre passava aqui desde que eu sou muito novo, desde as primeiras vezes que eu cheguei aqui, sei lá, 20 anos atrás, eu via essa parede crescendo e não imaginava que um dia minha foto ia estar aqui. Agradecer muito ao desembargador Marco Aurélio, que é o diretor da Emerge hoje, foi quem promoveu o meu nome, levou meu nome ao conselho.
fez esse belíssimo discurso, cuja cópia eu quero, para poder guardar. E queria dizer rapidamente o seguinte, como o desembargador disse, eu estou chegando aos 50 anos. E aí, os últimos 5 anos têm sido anos de balanço. Enfim, você cria um pretexto para poder fazer balanço de sua vida. Então, meu pretexto foi fazer 50 anos. Então, fazendo um balanço da vida. E uma das questões, que talvez seja a questão filosófica mais universal, que é saber o que é ser feliz, né, o que é felicidade, o que é um ideal de vida boa. Eu refleti bastante, tenho refletido bastante sobre isso, né? E uma das dimensões, talvez não óbvias, da minha felicidade, claro que você ter uma boa saúde, ter bons amigos, tudo isso faz parte da felicidade, mas isso é muito óbvio. Mas tem uma coisa que não é muito óbvia, mas para mim faz muita diferença, que é o seguinte, para ser feliz eu preciso me sentir membro de uma comunidade e ser relevante para uma comunidade. Eu não gosto de me sentir estrangeiro. A sensação de estrangeiro não é uma sensação que não me sinto bem, mas eu preciso me sentir inserido numa comunidade e preciso me sentir relevante naquela comunidade. Por exemplo, eu moro em Salvador, decidi morar em Salvador, eu amo Salvador, Salvador me faz bem, eu sou soteropolitano, minha vida toda foi lá. Assim, pelas mais variadas razões, eu poderia não morar em Salvador. Talvez fosse mais fácil para mim não morar em Salvador, pelas minhas circunstâncias pessoais. Mas eu decidi morar em Salvador porque Salvador, eu tenho uma sensação de pertencimento e comunitária em Salvador, e eu me sinto útil para Salvador. Então, talvez seja uma pretensão de minha parte, mas eu me sinto útil morando em Salvador. É como se eu pudesse melhorar Salvador pelo fato de eu estar morando em Salvador. Isso, evidentemente, é uma utopia. Salvador não melhora nada com a minha presença, mas eu preciso acreditar nisso, porque isso me faz bem. Me faz ser professor da Universidade Federal da Bahia, por exemplo. Uma universidade pública, gratuita, as pessoas com o sistema de cotas. Então, pessoas carentes vão para lá. E eu estou lá dando uma contribuição, que eu considero uma contribuição, um retorno que eu dou para a sociedade. Poderia ser professor, teoricamente, professor da USP. Poderia, fizesse um concurso, poderia passar e virar um professor da USP. Mas o que eu agregaria para São Paulo? Eu fico pensando nisso, né, nas minhas ilusões de felicidade. Mas São Paulo não precisa de mim, mas eu acho que Salvador precisa de mim. Eu acho, né? Tudo isso nos meus delírios. Então, por isso que eu escolhi ficar em Salvador. Porque eu preciso ter essa vida comunitária, essa sensação de pertencimento. O que é que isso tem a ver com a Emerge? Por que eu estou contando isso? O que é que isso tem a ver com a Emerge? É que o Rio é minha segunda casa. O Rio é a minha segunda cidade do Brasil. O Rio é onde eu me sinto em casa fora de Salvador. Ninguém entende isso, quer dizer, as pessoas, por que você vai para São Paulo? São Paulo é o lugar, a riqueza está lá, está tudo lá. Mas é o Rio que me faz bem. O Rio me faz bem. Eu já disse algumas vezes, eu venho ao Rio, eu sinto bem. Eu tenho muitos amigos do Rio. A gente tem casa no Rio. Meu filho mais velho estudou aqui, formou aqui na PUC do Rio. Minha filha do meio está estudando agora aqui no Rio, aqui perto, está estudando na ISPM. A gente agora comprou um outro apartamento para poder aumentar, porque está dando tanta gente. Eu venho para o Rio, assim, sei lá, 15 vezes por ano. E o Rio me faz bem porque eu me sinto membro da comunidade do Rio. Eu me sinto acolhido no Rio. Eu tenho amigos tão próximos que viraram minha família no Rio. Eu tenho amigos aqui que fazem parte da minha família, como se fossem membros da minha família. Então, quando a Emerge me homenageia, me colocando, aumenta meu índice de felicidade, porque eu reforço em mim a ilusão que eu tenho de ser membro da comunidade carioca. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem,
Convidamos o agora conferencista emérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, doutor Fred Didier, para, ao lado do diretor-geral da EMERGE, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, e da nossa desembargadora Inês Trindade, do nosso juiz e desembargador eleitoral Bodar, a se posicionar ao lado do retrato para descerrar a placa, eternizando, então, a trajetória da sua carreira junto à história da nossa Escola da Magistratura Fluminense. Parabenizamos o mais novo conferencista emérito da EMERGE e, de ordem do excelentíssimo desembargador diretor-geral, damos por encerrada a presente cerimônia e a transmissão pela TV EMERGE. Muito boa tarde a todos.